Olá, bom dia, bom dia. Eu desejo para você um bom dia, um excelente dia, um dia maravilhoso com muita alegria. E na verdade esse bordãozinho, um bom dia com muita alegria, eu aprendi com o meu querido pastor Arquimedes. Já faz um bom tempo que eu não o vejo, mas ele marcou a minha vida com essa frase e de fato a gente precisa desejar isso, um dia bom, um dia excelente, um dia abençoado, com muita alegria de Deus nas nossas vidas, na nossa jornada, na nossa caminhada. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a igreja em Pérgamo. Nós vamos para a terceira mensagem dessa série sobre a carta às igrejas no Apocalipse. E a minha meta ao estudar aqui é buscar uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, uma palavra de direcionamento para a igreja de Cristo. E eu quero olhar para o texto, vendo no texto algumas coisas que são importantes e que às vezes se despreza na hora da pregação. Mas eu quero convidar você a estar junto. Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, na linda, pacata e tranquila cidade de Esperantinópolis, no belíssimo estado do Maranhão. Então vamos lá, vamos estar olhando para a palavra de Deus. Eu quero falar da igreja de Pérgamo, porque quando você lê Apocalipse capítulo 2, versículos de 17, aliás, de 12 ao 17, o que nós encontramos ali, nós encontramos uma igreja que permaneceu fiel, apesar do comprometimento de alguns. E aí eu quero trazer isso e falar o seguinte: com quem Deus entra em contato? Com o anjo da igreja. De acordo com o próprio contexto do Apocalipse, dá para se perceber que o anjo da igreja não é um ser celestial que está lá no reino dos céus, vivendo no dia a dia e que de alguma forma gerencia de forma espiritual aquela igreja. Não, mas se trata de um homem, de um pastor, de um ministro de Deus que foi colocado ali no propósito de colocar as coisas em boa ordem. E aí é a palavra que a gente lembra quando o Espírito de Deus usa o apóstolo Paulo para escrever a Tito. Ele disse que ele foi colocado em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas restantes. E que de cidade em cidade estabelecesse presbítero conforme havia sido prescrito no livro de Deus, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso que nós temos que direciona a nossa vida. Então, nós temos uma mensagem a uma igreja que permaneceu fiel apesar do comprometimento de alguns indivíduos. E a mensagem vai ao anjo da igreja, vai ao pastor daquela igreja, não para esculhambar aquela igreja, porque a igreja é como Israel. Não estou dizendo que substitui Israel, mas estou dizendo que a igreja é como Israel, que as escrituras dizem que ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. E a igreja é o remanescente. A igreja são aqueles que permanecem fiéis a Cristo até o fim. São aqueles que se esforçam em entregar-se a si próprio ao fiel Criador. E é nesse sentido que eu quero hoje trazer uma palavra para você, meu irmão. Talvez você esteja vivendo num cenário de uma denominação ou de uma igreja local, onde a maioria dos membros já estão totalmente comprometido com alianças estranhas com o mundo, fazendo coisas que até os ímpios ficariam envergonhados. E quando a gente olha para as escrituras, indivíduos com padrões de comportamentos dúbios, duvidosos nessa semelhança, é muito frequente. Mas a palavra de Deus nos convida a não nos cansarmos de fazer o bem. A palavra de Deus nos convida a sermos santos, como santo é o nosso Deus. Na verdade, alguém já disse com muita propriedade, não sei quem é o autor dessa frase, que nós, o povo de Deus, os evangélicos, nós somos o santo lutando contra o pecado. Ou seja, nós vivemos na contracultura. Enquanto as águas do rio do mundo estão descendo para a esquerda, nós continuamos remando para a direita. Ou seja, nós estamos remando contrário ao fluxo do rio. Mas eu quero dizer que é o rio cauduloso desse mundo que arrasta para as impiedades e sujidades desta vida. E nessa nós não vamos participar. Então a mensagem de hoje, ela convida você a entender que Jesus reconhece a sua fidelidade em lugar onde o trono de Satanás está instalado. Pérgamo era essa cidade, onde o trono de Satanás estava instalado. E nós estamos vivendo um momento assim na história, onde a gente vê coisas, perversidades sendo sustentadas pelas lideranças das principais denominações. Nós percebemos coisas estranhas e
atos de idolatria que outrora não víamos. Há 15 anos atrás, não muito longe de hoje, a gente olhava e muita coisa, minha gente, que a gente nunca se imaginou ver no nosso meio já estão presentes. E por que que estão? É porque nós éramos uma denominação relativamente nova, um credo relativamente novo, e não tínhamos tantas pessoas envolvidas, mas agora as pessoas estão querendo agradar os homens em detrimento de Deus. E os próximos passos da história serão substituir as nossas declarações de fé, para que a gente se alinhe a qualquer grupo desses grupos militantes. E aí vão transformar as nossas declarações de fé e vão encher de palavras de homens as nossas declarações de fé. E o texto bíblico vai desaparecendo. E as pessoas vão lutar com mais amor, com mais afinco, pelos movimentos do que pela palavra de Deus. A ponto, quem sabe, de trazerem uma nova inquisição para o povo de Deus. E você vai observando isso. Muitos pregadores hoje já sobem com termos estranhos para o altar e se envergonham da palavra de Deus porque já não usam mais termos bíblicos. Estão substituindo as palavras de Deus pelas palavras dos homens. Estão andando segundo os homens e abandonando o seu Deus. E é esse o episódio onde o trono de Satanás se estabelece. Nós já temos hoje, e é muito frequente, as denominações fazendo louvor para si. Louvor para glorificar a sua denominação. Nós já temos hinos feitos para denominação. Você acredita numa barbaridade dessa? O louvor é para Deus. O louvor é exclusivamente para Deus. Mas Satanás está liderando as pessoas na egolatria. O culto de si mesmo. Aí o cara começa a fazer uma música para a denominação dele, aí o cara começa a fazer a música para o indivíduo, aí o cara começa a fazer música para outro, e aí ele vai perdendo a visão de que o louvor é para Deus. E é nisso que a coisa vai se desvirtuando. O ministério Voltemos ao Evangelho que eu vi na internet não era para voltar para o Evangelho que está na Bíblia, é para voltar-se para os interesses de um movimento que o cara defendia. Eis aí o trono de Satanás estabelecido. Porque, gente, preste atenção. Satanás sempre vai escolher um título cristão, mas as práticas serão anticristãs. É aí onde está a questão. Olhe por trás da coisa. E você vai se ver. Se você é daqueles, por exemplo, que acha que está servindo a Deus pregando o evangelho puro, mas ao mesmo tempo você passa horas e horas, horas e horas se debruçando sobre as coisas dos homens, o trabalho dos homens, a literatura dos homens, as filosofias dos homens, os princípios dos homens, as convicções teológicas dos homens, e quase não tem tempo mais para a palavra de Deus, porque você está envolvido com treinamento sobre esse movimento, sobre aquela situação do movimento, e isso do movimento, e papapá, você está se enquadrando no trono de Satanás, porque Satanás substitui sempre a palavra de Deus em nome das coisas de Deus. Você vê lá no Éden que o maligno não chega dizendo Deus está mentindo, Deus está errado, nada disso vai acontecer com você. Não, ele pergunta, mas foi assim que Deus disse? Como quem disse, será se você não está entendendo errado? Será se você não está sendo radical demais na sua forma de compreensão? E em nome do radicalismo e do legalismo, muita gente está introduzindo coisa feia, porque estão se sentando no trono de Satanás, estão deixando o trono de Satanás prosperar. E quando você olha para as Escrituras, mais tarde vem a tentação do Filho de Deus lá no deserto. O maligno novamente utiliza-se das Escrituras e começa a desafiar o Cristo com a Bíblia na mão. Não que ele tivesse um livro, mas no sentido de que estava recitando coisas da palavra de Deus para tentar enredar e desviar e fazer cair da sua firmeza o próprio Cristo. Mas tudo em nome da palavra e dizendo, faz isso porque isso aqui está escrito na palavra, embora estivesse tirando a palavra do seu contexto. E Jesus olha para a igreja em Pérgamo e reconhece a fidelidade daquela igreja que está num lugar onde o trono de Satanás estava estabelecido, reconhecendo a sua coragem. Coragem de permanecer firme. E aí é onde nós temos claramente a mensagem de Deus para nós. Aquele que permanecer até o fim, fiel às Escrituras, fiéis à palavra, esse será salvo. Jesus havia dito aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que ele se refere à Bíblia Sagrada, a Bíblia pura sem mistura. A Bíblia sem os efeitos dos movimentos, das denominações, nos anos que surgiram, dos movimentos no ano em que ganharam visibilidade político-histórica.
A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nós precisamos trazer a Bíblia de volta para o púlpito. Nós precisamos trazer os termos bíblicos para os nossos lábios. Nós precisamos trazer a palavra de Deus, porque está escrito que se alguém fale, fale segundo a palavra de Deus, segundo os oráculos de Deus. É tempo de voltar a reafirmar o que diz Deus através da sua palavra, porque o trono de Satanás está estabelecido no mundo. E nós precisamos nos voltar para o que diz o texto sagrado. Jesus, ele ama você, ele se importa com você, e a Bíblia Sagrada vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo foi um exemplo de alguém que viu o novo de Deus acontecer. Ele estava andando no judaísmo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele conhecia o Talmud, ele conhecia os escritos dos sábios de Israel, mas ele disse que deixou tudo aquilo e considerou aquilo refúgio para que ele pudesse alcançar a Cristo. E ele começou a pregar mediante a revelação do Senhor. E eu e você temos que pregar mediante a revelação de Deus para nós, mediante a revelação bíblica, como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala no início do livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E no verso 13 ele diz, bem-aventurados são aqueles que leem, bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que praticam as coisas escritas neste livro, na palavra de Deus. Não é o que estão praticando coisas que foi escrito quando o movimento da sua denominação surgiu. São aqueles que estão observando o que está escrito na palavra de Deus, como revelada aos santos apóstolos e profetas, dos quais hoje são os fundamentos para a nossa fé. E a Bíblia diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. E nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Essa é a pregação. A pregação é de Jesus Cristo. Jesus como o Cristo de Deus. Jesus como nosso Salvador. Jesus como esperança para as nações. Jesus como o fundamento para, no amor do Pai, realizarmos a missão, completarmos a missão que Ele nos colocou para realizarmos. E aí, eu quero que você entenda isso claramente. Sempre a graça de Deus para retornar a uma vida de plena comunhão com Ele. Sempre a graça de Deus para retornar plenamente a Ele. Retornar a Cristo. Retornar aos fundamentos. Voltemos a olhar para as Escrituras como o único fundamento da nossa fé. E nós não podemos nos deixar levar por um mundo cauduloso e tempestuoso como o mundo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus tem que voltar a ser o nosso alimento. A palavra de Deus tem que voltar a ser o fundamento da minha fé, da sua fé. E não nos deixarmos se levar pela onda, como alguns, como está escrito em Marcos 7,3, que invalidam a palavra de Deus pela sua própria tradição, que eles mesmos ensinaram aos homens, e muitas outras coisas semelhantes eles faziam. Meus irmãos, meus amados amigos ouvintes da palavra de Deus, vamos permanecer fiéis à palavra, vamos permanecer fiéis a Cristo, vamos voltar a uma vida de jejum, a uma vida de oração, a uma vida de fidelidade nos dízimos, nas ofertas, vamos voltar a uma vida de confiança plena no Senhor, de se congregar, de estar presente na casa de Deus, porque esse é o nosso chamado. Temos enfatizado isso na primeira igreja batista do Senhor Jesus, porque temos entendido que a igreja é de Cristo. Uma das coisas que nós entendemos era que precisávamos deixar isso muito claro, que a igreja batista é do Senhor Jesus. Temos que proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E está escrito na palavra de Deus uma coisa interessante, João 16:51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a fome da minha alma, a sede da minha alma e da sua. E nós precisamos andar com Cristo nesta geração e entendendo que sempre, sempre há a graça de Deus para a gente retornar a uma vida de consagração total e plena e exclusiva a Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o seu nome. Não importa, meu irmão, quão escuro esse mundo esteja mergulhado, ele nos pareça ao nosso redor. Deus nos dá o sustento celestial e ele também nos dará uma nova identidade nele. Quando a gente lê o Salmo 91, versículos 14 e 16, a palavra de Deus diz assim,
pois que tão encarecidamente me amou. Ame ao Senhor, sabe? Como uma pessoa que é totalmente dependente, carente, sedenta de Deus. Ele diz também, eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha, conheceu o nome do Senhor, conheceu o nome de Cristo. Vamos viver para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E só se conhece e prossegue em conhecer o Senhor pelas Escrituras. Não é pelo movimento de 1500, não é pelo movimento de 1910, não é pelo movimento da Rua Azusa, não é por movimento de lugar nenhum. É por conhecer a palavra de Deus e a revelação que Deus fez de si mesmo através das Escrituras. Ele me invocará, diz o texto sagrado, e eu responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Por isso, meus amados amigos ouvintes da palavra de Deus, essa igreja de Pérgamo é uma inspiração para nós, porque ainda que Satanás tenha conseguido colocar o seu trono ali, os olhos de Deus estavam sobre os fiéis da terra. E uma coisa é certa, a profecia bíblica diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo nunca morreu. A igreja de Cristo, desde que ela foi fundada pelo Senhor, ela permanece incorrupta, ela permanece santa, ela permanece uma virgem imaculada que está cada dia na espera do noivo. Os movimentos que você vê dizendo que reformou a igreja, restaurou a igreja, é uma aberração isso aí. Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam e não prevaleceu contra a igreja em momento nenhum. Agora o que aconteceu é que a visão desse povo se voltou para o joio que estava no meio do trigo, para os bodes que estavam no meio das ovelhas e começou a considerá-los crentes, igreja. E achou que os bodes eram a igreja. Aí foram lá tentar renovar o movimento dos bodes, que estavam pastando junto com as ovelhas, do joio que estava no meio do trigo. E sabe o que foi que aconteceu? Aí eles começaram a criar outro joio. Porque agora saíram da prática romana e começaram a constituir uma nova prática a partir de 1500. E isso é algo sério. O evangelho não surgiu há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. O evangelho surgiu com Jesus Cristo 2000 anos atrás. E nós precisamos permanecer no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, apenas Cristo, Cristo somente, é o fundamento da nossa fé. E mais ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra na sua mente e no seu coração. Se essa mensagem está te abençoando, compartilhe nas tuas redes sociais, curta, se inscreva aí nos nossos canais e vamos proclamar o Evangelho de Cristo. Apresente para os seus amigos, ou mesmo que você não mostre esse vídeo, mas aprenda o que nós pregamos aqui e olhe para os textos que usamos aqui e saia pregando essa mensagem, porque a melhor maneira de você divulgar essa mensagem é você sendo um pregador dessa boa nova de Deus, que nós estamos fundamentando tão somente nas Escrituras, sem o fermento dos homens, porque o Senhor disse, cuidado com o fermento dos herodianos políticos e dos fariseus, os falsos crentes. Deus abençoe e guarde vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.